Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra. Seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem? De onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o sábio. Ele é Deus homem, com a plenitude do dom da sabedoria. E por quê? Por causa da união com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele, Jesus, e o Pai, Deus, são um, porque Ele é Deus. Então é entendido que existe comunicação entre Deus e Ele. O Pai falava com seu próprio Filho, especialmente depois do Rio Jordão. Lá, o Divino Espírito Santo desceu sobre ele, plenificou toda a humanidade dele. Ele poderia dizer depois: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, porque o Espírito Santo me deu palavras de sabedoria para anunciar a boa notícia, a força e o poder para declarar a libertação dos cegos, das pessoas que estavam em prisão, para declarar, para começar um ano da graça do Senhor. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Jesus tinha prometido o Espírito Santo e depois de Pentecostes foi formado o corpo de Cristo, em que esses apóstolos e nós passamos a ser membros deste corpo. Jesus é a cabeça. E a cabeça comunica para os membros. E é possível que nós, que somos de Cristo, que nós estamos ligados com nosso Senhor Jesus Cristo, é possível que nós também tenhamos palavras de sabedoria. O dom da sabedoria é o dom da inspiração. Deus comunica conosco, Deus fala conosco, Deus fala dentro de nós, mas através da igreja, através dos pregadores, Deus fala conosco. E as nossas palavras podem ser inspiradas. Sim, aquilo que falamos para as outras pessoas pode ter uma inspiração e vai fazer um bem enorme, edificando as outras pessoas.
As nossas decisões podem ser inspiradas por Deus. E fazemos a decisão de fazer o projeto de Deus, é a vontade de Deus, e a graça de fazer a vontade de Deus está aí. Porque uma palavra de sabedoria é o que Deus está querendo. Esse dom de sabedoria é usado muito na pregação, no aconselhamento, na edificação mútua. E que acontece? Deus morando na pessoa, recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo na santa comunhão, as pessoas conseguem edificar a igreja, edificar as outras pessoas, e as outras pessoas são atraídas para o corpo. A pessoa pode passar a ser sábia. Pessoa ligada com Deus, sabe a vontade de Deus e começa a viver a vida de Cristo dentro da pessoa. É uma vida de sabedoria. Vamos lembrar o que Jesus disse. Jesus disse em João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, vai estar escutando a comunicação que vem de Deus. E meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Quer dizer que nós somos a morada da Santíssima Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Porque o Pai comunicou a Jesus, e Jesus falou as palavras do Pai. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Divino Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas. São palavras de sabedoria. E vos recordará tudo o que vos tenho dito. Que maravilha! Quer dizer, esta comunicação de Deus conosco, através da ação do Espírito Santo, o divino inspira, ilumina o humano. E conseguimos fazer aquelas decisões que estamos precisando. Você concorda? Vamos ouvir a palavra de São Paulo também, em 1 Coríntios 2, versículo 4 e seguinte, versículo 4 até 10. Paulo fala: a minha palavra e a minha pregação longe estava da eloquência persuasiva, da sabedoria humana. Eram antes uma demonstração do Espírito Santo e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, que vem das faculdades, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram,
nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus não las revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Porque o Divino Espírito Santo penetra também nas nossas profundezas e fala conosco. Que maravilha, não é? O Espírito Santo penetra as nossas profundezas e comunica conosco, nos diz aquilo que nós devemos falar. Quer dizer que é necessário ter uma vida de oração. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. É necessário ser pessoas de louvor, de adoração. Assim as pessoas são humildes diante de Deus, esperando, fala, Senhor, fala no meu coração, orienta, Senhor, aquela decisão, o que devo falar para aquelas pessoas da família, o que é sua santa vontade, Senhor. E a graça vem. Vocês sempre dizem, Ele está no meio de nós. E falando, se nós ficamos em silêncio, se queremos ouvir a voz de Deus, é possível. Senhor, todos nós agora pedimos o dom da sabedoria, para que nossas palavras sejam sábias, também todas as nossas decisões. Obrigado, Senhor. Abaixe sua cabeça e faça a sua oração.